Olá, eu sou o Tenente Coronel Peterson e está no ar mais uma edição do programa Pensando em Segurança. Nossa finalidade é trazer informações e reflexões acadêmicas sobre a prevenção do crime, da desordem e da violência, sua complexidade e curiosidades, apresentar as ações de instituições e projetos educativos e suas experiências com reflexos na segurança pública, bem como outros assuntos que possam contribuir na construção do conhecimento acerca da proteção da vida. Assinaturas falsas. No programa de hoje, vamos falar sobre a perícia grafotécnica, que é a ciência que tem por objetivo verificar a autenticidade da escrita em documentos. Para falar desse assunto, está aqui comigo Letícia Cardoso Alves, que é perita e atua profissionalmente na área. Letícia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Imagina. Falar de um tema tão instigante, né, e causa tanta curiosidade e fascínio, né, por todas as pessoas que apenas têm informações muito leigas sobre o assunto. Então, Sim. desde já, muito obrigado por estar aqui no nosso programa e ter aceito o nosso convite. Queria agradecer também, né, estar aqui, o seu convite para participar desse programa. E para falar da minha área da perícia, né? Claro. Que é uma área, assim, pouco conhecida aqui pelos profissionais, mas já muito antiga, né? E bem complexa. Né? É, bem complexa. Bom, fala um pouco aí sobre a sua trajetória, né? Trajetória acadêmica, profissional. E falando um pouco disso, como você chegou na perícia grafotécnica? Então, eu me formei na universidade, eu sou bacharel em Direito, né? Em 2018, aqui pela Unisul. E eu já trabalhei em alguns escritórios de advocacia, né? Hoje eu atuo como secretária parlamentar aqui na Alesc, com o deputado Pepe Colasso, né? E também eu atuo nessas áreas periciais, grafotécnica para os tribunais aqui para a comarca de Laguna e outras comarcas também. Como eu cheguei na perícia, né? Isso. Quando eu engravidei, eu procurei, assim, saber o que eu iria fazer e estar junto com o meu filho também, né? Sim. Mas sempre querendo me sentir útil. Então, na licença maternidade, eu estava buscando cursos de aperfeiçoamento e eu descobri a perícia grafotécnica, né? E desde então, venho atuando nela já há uns 3 anos. Sim, perfeito. Bom, e a grafoscopia, né? Que é essa área, né, mais técnica, onde está a perícia grafotécnica. Onde ela está inserida? Qual área? Pode falar um pouco para a gente? Então, ela vem da área criminal, porém eu atuo mais na área civil também. Sim. Por quê? Quando a gente fala sobre perícia, ou que eu sou uma perita, o pessoal começa a identificar os peritos relacionados assim, a crimes, a homicídios. Faz uma associação meio que imediata, né? Isso, e aí assim, não que não, né, que ela não seja também a perícia, mas a minha perícia grafotécnica ela é voltada para análise de assinaturas, para os documentos, né, para o outro lado, para o lado de falsidade ideológica. Sim. Né? Então, é uma área voltada mais para a área civil por essa questão. Né? Mas que também pode ter conexão com a área criminal, Sim, né? com certeza. Ela está inserida dentro dos crimes, né? Por falsificar uma assinatura é um crime. É um né? crime. Isso que é importante dizer, né? Certo. Bom, e o que faz um perito grafotécnico? Tá. O perito grafotécnico, eu gosto de iniciar dizendo que ele analisa as assinaturas, né? De forma geral, podemos de uma forma geral, conceituar dessa forma. Quem analisa assinaturas. Isso. E, além da documentoscopia, já engloba todo o documento, né? Mas a grafoscopia em si é aquela que analisa as letras e as assinaturas. Dentro dito isso, desse termo, nós temos a verificação de falsidade ou de autenticidade e autoria da pessoa. Né? Então, nos buscam para identificar essa falsidade ou a autenticidade da assinatura. Né? Então, geralmente, nessas situações em que o perito grafotécnico ele entra. Isso, ele para trazer essas informações e geralmente para dar amparo, né, para uma outra área, uma outra circunstância, geralmente judicial, né, Letícia? Isso mesmo. Os meus casos que eu trabalho, eu atuo mais para o Tribunal de Justiça, né? Sim. Aqui tanto na região Amurel. Os processos eles são mais voltados para contratos bancários, né? No caso de empréstimos fraudulentos, né? Tanto por banco ou por pessoas diversas. Né, que necessitam, né, dessa análise pericial, dessa conclusão,
para, no caso, ser retirado esse empréstimo do nome, os descontos dos seus benefícios, aposentadorias, enfim. Perfeito. Bom, e essa profissão, né, como curiosidade também, para ser um perito grafotécnico, isso exige algum concurso público ou é um profissional, né, individual, como se fosse um advogado, enfim? Isso, ele está inserido mais nessa área liberal mesmo, né? Nós somos auxiliares da justiça, né? Então, nós fizemos alguns cursos de aperfeiçoamento, né? Porém, ele é um nível técnico. No entanto, é necessário os requisitos de ser formado em alguma faculdade, né? Claro. Então, mas não só direito. Porém, eu gosto muito de dizer que o direito ele me ajuda muito na questão processual, pois assim como os advogados, nós também peticionamos, né? Utilizamos a linguagem é muita linguagem jurídica, investigativa, né? Isso. Eu acho que a base jurídica, né, do curso de Direito, acho que ajuda impulsiona muito mais eu vejo o desenvolvimento profissional, né? Com certeza. Eu vejo muitos colegas assim, que são psicólogos, administradores, também têm o curso da perícia grafotécnica, e eles têm essas dúvidas na questão processual e não na área da teoria em si, sabe? Então, acho que isso já é um avanço mais, assim. Sim, com certeza. Bom, e ainda, né, fala um pouco mais sobre essa questão, né, para quem o perito trabalha, né? Ele pode atuar tanto no Tribunal de Justiça, como é o seu caso, como para assessoria, né, para advogados, ou prestar o serviço para escritórios de advocacia, né? Quando nós prestamos o trabalho para os juízes, nós somos denominados peritos, né? E ali para o cartórios também, o cartórios de registro, né, de oficiais, também para a Justiça Federal, para a Justiça do Trabalho, qualquer, né, local que precisem, né, da análise de uma assinatura. Agora, quando é o advogado que nos contrata, aí nós somos denominados assistentes técnicos, porque aí nós não precisamos ter aquela imparcialidade, sabe? Nós estamos buscando ajudar o nosso cliente. Então, por isso essa diferenciação. Presta o serviço diretamente também para o como a base é a mesma, né? Só que a parcialidade que altera, né, o destino. Bom, perfeito. Nós vamos continuar no próximo bloco. O programa Pensando em Segurança vai para um breve intervalo e nós voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Pensando em Segurança. O tema de hoje, assinaturas falsas. Estou conversando com Letícia Cardoso Alves, que é perita grafotécnica. Bom, Letícia, dando continuidade, né, ao nosso tema de hoje, assinatura falsa, perícia grafotécnica, fala um pouco para a gente, tecnicamente, né, como é feita essa análise, né, essa análise pericial, na prática. A análise pericial é feita com base nos confrontos, né? E os padrões de confronto, né? Como que nós fizemos? Primeiro eu analiso toda a assinatura da pessoa, né? Da pericianda, né? Por meio de RG, CNH, carteira de trabalho, título de eleitor, qualquer documento, né? Que tenha a assinatura dela, para mim achar o padrão dela. E depois eu passo para a análise do objeto que está sendo analisado. Pode ser o cheque, pode ser um contrato. O objeto que está sendo contestado, que você tem dúvida. Que a pessoa diz que não foi feita, né? Essa assinatura não é minha. Então, aquele é o objeto a ser analisado, né? Aí, feito as duas análises, eu coloco as duas em confronto. Né? E por que é interessante fazer primeiro uma e depois a outra? Porque senão a nossa mentalidade, nossa opinião, ela pode ser viciada. Porque se colocar as duas uma no lado da outra e fazer aquela comparação só com a forma, sabe, não fica uma perícia muito conclusiva. Isso. Né, fica muito superficial. E além delas, ali da análise, nós temos o ataque, temos os remates. Os ataques são os inícios das letras, né? Os remates dos finais. A pressão também. Pressão da mão sobre a caneta com a tinta, né? Isso mesmo, que forma sulcos. Isso na perícia deve aparecer muito bem, né? São fatores muito interessantes. Velocidade, a gente consegue identificar. Também? Ritmo, afastamentos, a forma como é escrita na linha. Então, são muitos detalhes importantes, né? Que não só a análise a olho nu, assim, que é... Por mais que se imite uma determinada letra, por exemplo, uma letra maiúscula inicial, mas dificilmente ela vai conseguir fazer um
o mesmo padrão, né, de uma pessoa que é única. É isso mesmo, né? É o que a gente diz. As nossas assinaturas, elas nunca são idênticas uma à outra, porém o padrão permanece. Então é isso que o perito grafotécnico analisa, o padrão que está sendo escrito daquela assinatura. A gente pode tentar modificar, né? Eu muitas vezes já escrevi de forma cursiva, de letra de forma, mas o meu padrão sempre permanece, né? E como é feito esse laudo, né? Como é feito esse trabalho? Nós precisamos fazer uma elaboração de um laudo pericial, né, para colocar as ideias e todos os conhecimentos técnicos ali envolvidos naquela perícia. E é muito importante que ele também seja de uma forma muito ilustrada e básica, né, uma escrita clara, porque nós somos contratados porque temos conhecimento técnico que a pessoa que contratou não tem. Claro, né? perfeito. Bom, para a gente ilustrar na prática esse trabalho que é feito, né? Que ele é tão intimista, né? Ele é tão complexo. Sim. Então nós vamos chamar uma imagem aqui para a gente ver na prática, né? Como funciona essa questão da comparação. Pedir para a equipe técnica colocar a nossa primeira imagem para ilustrarmos, né? Então temos aí duas assinaturas, né, Letícia? As assinaturas que são apostas ali já está a primeira do formulário. O que é esse formulário, né? O formulário é o documento que eu aplico no meu escritório quando o periciando vem para fazer as demais assinaturas, né, de 20 a 40 assinaturas, dependendo do caso. Sim. Né? E ali eu faço um ditado com ele também e eu retiro essa assinatura para fazer a comparação e ilustração do laudo, né? Então essa primeira é a própria pessoa que fez mesmo. E a assinatura de baixo é a assinatura do contrato, do documento que está sendo analisado, né? E ali, aquelas setas, elas indicam os remates, ali que são os finais das letras, ou seja, são os finais que são largados a caneta e iniciada a escrita de novo. Tá? Bom, então, de forma conclusiva, essa assinatura que apareceu ali, as duas, elas são as mesmas ou uma é a falsa? Não, elas têm uma falsa. Tem. Pode colocar novamente a nossa equipe? Então, num primeiro momento, como leigo, elas são muito parecidas. São. Por isso que eu trouxe bem essa, para vocês verem como tem semelhanças realmente quanto às formas. Então, só na parte técnica que se percebe que se trata de uma fraude. Isso. Então, a assinatura do contrato, que está ali em vermelho, é a assinatura falsa. Isso mesmo. Impressionante. Olha como é interessante, não sei se você já percebeu de início, assim, nós já vemos a diferença da letra M, né? Que a Dona Maria, ela realiza o M de uma forma minúscula, né? Sim. E a pessoa que realizou a assinatura do contrato, ela já faz a letra de uma letra maiúscula. Então, já tem uma diferenciação. Temos também a segunda imagem para ilustrar melhor. Isso. Chamamos a segunda imagem. Na segunda imagem, sim, você já vai conseguir identificar a diferenciação de acentuação também. Sim. Ali no formulário dela, eu consegui ver esse padrão, que ela tem os dois acentos como se fosse um acento agudo. E no caso, o acento do I, ele deveria ser um ponto ali, como foi feito no contrato, né? Porém, todo o padrão dela é acentuado de acento agudo, sabe? Então, já é uma forte indicadora de que aquela assinatura não é da pessoa que está... Não se trata da mesma pessoa que assinou. Não. Além da sinuosidade também que tem ali embaixo do Fátima, ela já tem uma assinatura escrita acima da linha de base, né? E a própria do formulário já é bem rente. Então, são várias divergências nessa assinatura. Do formulário, o Fátima, né? A letra I, até se parece com uma letra E. Uma letra E, isso mesmo. Muito bom, muito bom. Constatação boa. Isso mesmo. Tá. Mais algum detalhe que você lembre da sua vivência profissional que seja interessante, algum caso para contar aqui pra gente? Acho que tem outra imagem aqui. Não, são só essas duas. Não, só essas duas. Tá. Então, são questões assim sobre rúbricas, são muito mais difíceis de ser analisadas, né? São mais curtas, né? E não tem tanta essa clareza que a gente consegue ver até na aproximação do zoom. E a informação é pequena, né? É muito pequena. A rubrica, ela Porém, as sobreposições de traços também, ela indica muito se a assinatura vai ser assinatura, né, falsa ou verdadeira, porque
a direção, ela consegue ser identificada também, porém é uma questão muito mais difícil de ser identificada como uma letra que é escrita assim de cursiva ou de forma, né? E deve alterar também, por exemplo, uma pessoa que é destra e a outra pessoa que for falsificar, ela é canhota, assina com a mão esquerda. Com certeza. Deve alterar também, eu né? faço esse teste também no meu formulário com eles, eu faço questões e também faço eles escrever com as duas mãos para ver, né, se eles, porventura, pode acontecer de estar querendo, né, falsificar ali no próprio formulário mesmo. Isso aí assina com a outra e não vai identificar, né, ele como falsificador. Isso mesmo. Perfeito. Vamos continuar no próximo bloco. O programa Pensando em Segurança vai novamente para um breve intervalo e nós voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Pensando em Segurança. O tema de hoje, assinaturas falsas. Estou conversando com a perita grafotécnica Letícia Cardoso Alves. Bom, muito bem. Letícia, você atua mais especificamente na área de contratos. Isso. Contratos bancários, enfim. Isso mesmo. Só pode aprofundar um pouco para a gente os casos especificamente que você atua seriam a parte de pessoas, né, que têm seus dados violados e outras pessoas indevidamente acabam fazendo pedido de empréstimo e falsificam a assinatura. Geralmente são esses os casos? É, isso mesmo. A maioria dos casos são de empréstimos fraudulentos, né? Que pode ser, a pessoa, assim, às vezes ela já fez um empréstimo e aí o banco, ele tem esse aporte, né? Esses documentos já da própria pessoa para ele. Então, como são empréstimos assim de valores módicos, né, de valores pequenos, às vezes a pessoa nem sente, nem está sabendo que tem um empréstimo novo sendo descontado, né, da sua folha, mas aí vem mais um, vem outro, quando vê já tem um valor, né, considerável sendo descontado, e aí ela vai lá no seu benefício, né, na sua aposentadoria, olhar e ver que não retirou esses empréstimos, né. E além desses empréstimos, né, a maioria que eu trabalho são nesses casos, né, que a juíza, no caso, me nomeia, né, eles peticionam informando que não assinaram o contrato, ela me nomeia e eu tenho um prazo de 30 a 60 dias para entregar o laudo, né, entregando essa conclusão, se a assinatura é falsa ou não. Além desse, também tem os cheques, né, que podem ser falsificados. Hoje não vemos tanta utilização dele, né? Mas também pela evolução das transações bancárias, hoje mais PIX, então. Coisas online, né? Enfim, também notas promissórias também são cometidas. Isso, concursos públicos também. Hoje, né, está tudo muito mais atualizado, mas antigamente tinha essa questão de pessoas diferentes irem assinar por outras, né? Hoje, o concurso tu assina digital e tem, né? Toda a questão, mas antigamente não tinha, então... E é um grande desafio, assim, para a profissão, eu vejo, né, Letícia, de identificar uma assinatura, porque é uma partícula de uma escrita, né? É um nome, um sobrenome, uma rubrica, como você colocou anteriormente. Sim. Mas é possível também, seria muito melhor o trabalho do profissional perito, ao meu ver, por exemplo, identificar uma carta, né, ou um documento, um texto escrito que tenham mais palavras. Não, é possível, onde a pessoa está entregando mais a sua forma pessoal de escrever, né? Sim, com certeza, até porque assim, a assinatura, ela é às vezes composta por 4 palavras apenas, né, mas a gente, como não se atém muito não digo a palavra em si, né, ao nome em si, nós analisamos todo o contexto dos elementos, né, que já citei aqui para vocês e tal, mas, enfim, os padrões que são permanecidos, aí é onde a gente consegue identificar a diferença em textos, em outros documentos. É possível imitar uma assinatura? Sim. Sendo considerada autêntica pela perícia? Olha, eu acho que com a prática, né, a gente vai conseguindo ter uma segurança melhor, né, para dizer se aquela assinatura é falsa ou não. Mas é possível, sim,
deixar passar despercebido, ter feito uma assinatura muito bem feita, né? Porque nós temos também, nós pensamos assim, que nós estamos lidando com, às vezes, pessoas que não têm conhecimento, né? Mas tem falsários que estudam também o que a gente estudou para poder fazer a assinatura muito bem feita, né? Então, dá para com treino, né? Com treino, persistência. Então, por isso que é sempre importante a gente se atualizar, né? Sempre estar fazendo os cursos de aperfeiçoamento novamente e praticando, né? Porque nada como uma prática para te poder pegar uma assinatura e ter mais segurança para dizer se ela é falsa ou verdadeira ou não. Tá. Teve algum caso assim mais desafiador para você como profissional perita que te deixou mais em dúvida assim pela perfeição mesmo, né, da assinatura? Sim, tem alguns casos. Já se deparou com casos assim? Já, e aí a gente refaz a perícia novamente, né? E eu gosto de fazer e refazer a perícia para não ficar viciada, né? Porque a gente tem dúvida também, né? Então, claro. Mas nosso trabalho, assim, nós contamos com profissionais, com colegas muito generosos. Nós temos grupos de WhatsApp, né? Que se nós temos dúvidas, a gente, né, consegue acionar um a outro e sempre se ajudando, né? Deixa o trabalho muito mais rico, Isso, muito mais confortável, né? E o profissional mais confiante naquilo que vai escrever, né? Principalmente na questão do laudo, né? Isso. Falando em laudo, pode falar um pouco para a gente sobre o documento final, né, que o perito faz, ele entrega? Tá. Os quesitos, né, que são colocados. Isso, verdade. Quesitação muito importante também. O laudo, o documento, como eu digo que é uma espécie de um TCC, né? O meu laudo, eu faço ele muito bem elaborado, para umas 20 e poucas, 30 páginas. E ali a gente faz o endereçamento para a pessoa que contratou, com a identificação das partes, um breve resumo processual, as análises técnicas, ilustrações como imagens, assim, que a gente mostrou aqui, né? E eu gosto sempre de trabalhar com ilustração de setas, cores diferentes, para ficar lúdico, não ficar cansativo, né? Porque, assim, a pessoa que vai estar lendo não tem o conhecimento técnico, né? Esse laudo nós temos, além de um prazo de 30 a 60 dias para entregar, pode ser prorrogado também, caso não consiga dentro desse prazo, né? A questão dos quesitos são as perguntas que os advogados fazem para nós, tanto da parte autora quanto ao réu, né? Uma questão muito interessante que eles sempre fazem é a questão da cópia, né? Se eu posso fazer a análise do contrato ou de qualquer documento a partir da cópia. E sim, dá para fazer sim. Eu não gosto particularmente, eu gosto de trabalhar com documento original, porque a cópia tu perde alguns elementos, sabe? O dinamismo, a pressão, a velocidade. Resolução ali, que não pode não estar tão boa, né? Isso. E ali, quando eu gosto de trabalhar com a cópia, eu preciso que ela seja feita numa alta resolução, pelo menos nos 600 dpi, né? E com cor, porque aí tu consegue ver a cor da caneta, consegue ver os ataques diferentes. Outros detalhes, né, que são imprescindíveis. Bom, Letícia, fala rapidamente para a gente sobre como o perito faz, né? Essa avaliação. Tem alguns instrumentos que você trouxe. Eu trouxe alguma coisa aqui que eram os mais... Falar rapidamente para a gente ilustrar melhor. Tá, aqui eu tenho a lupa de conta-fios, não sei se dá para aparecer. Sim. Aqui ela tem uma régua também e tem iluminação, que a gente consegue aproximar, né, e ter uma visão melhor da assinatura, assim como do microscópio também. Esse aqui é um microscópio portátil, né, USB, que nós trabalhamos com ele diretamente no notebook. Também tem aqui a questão da iluminação e aproximação, mas também tem aqueles microscópios muito melhores, assim, né, de laboratórios e tal. Scanners também, que é importante para a digitalização dos documentos. Luzes ultravioleta, luzes vermelhas, que aí ali a gente diz da falsidade da identificação, de querer apagar a assinatura com canetas apagáveis, aí a gente já consegue ver um vestígio. Também? Na prática tem? Tem. Eles tentam apagar? Se foi feito com uma caneta apagável também dá para apagar. Isso aparece na perícia? Aparece na contraluz também. Se foi utilizado assim, algum produto químico para alterar, às vezes um cheque de um 0, colocar para um 8 ou apagar o 8 para um 0. Dá para ver que foi uma outra caneta, uma outra pessoa que escreveu. Interessante. Dá raspagem também, dá para ver. Muito, muito interessante. É um universo bem rico, bem dinâmico, né? Isso mesmo. Bom, Letícia, quero agradecer a sua presença aqui mais uma vez, trazer informações tão preciosas, né, tão instrutivas. Eu que agradeço. Essa parte, né, da perícia grafotécnica. Muito obrigado. Obrigada também, Coronel.
Bom, hoje eu conversei com a perita grafotécnica Letícia Cardoso Alves, que falou sobre assinaturas falsas e autenticidade da escrita em documentos. O programa Pensando em Segurança fica mais uma vez por aqui. Nos acompanhe pelas redes sociais, Instagram, Facebook e entrevistas completas disponíveis no YouTube. Até o próximo programa e não se esqueça, apoie quem te protege.